Olá, estamos aqui diretamente do Pod Black da Escola Olodum Sul, a única escola do Olodum fora da Bahia, com uma convidada muito especial, a doutora Paola Davi. Hoje o nosso papo é sobre saúde. A doutora Paola é cirurgiã geral, especialista em aparelho digestivo e nutróloga. Boa noite, tudo Boa bom, noite, Bia? tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, nação do Olodum. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre saúde. Que bom, a gente fica mais feliz ainda. Doutora Paola, eu queria saber um pouquinho de você, como foi transitar aí dentro da medicina, da cirurgia geral, da especialidade do aparelho digestivo e nutróloga agora. Então, assim, Bia, eu sou médica há 26 anos, fiz essa semana. Parabéns! E sou cirurgiã de formação. Quando eu acabei a faculdade de medicina lá no Rio de Janeiro, eu resolvi fazer cirurgia geral. E quando chegou a pandemia do Covid, foi um marco na minha vida, mudou muita coisa, para melhor, graças a Deus. E aí, na pandemia do Covid, eu decidi que eu não queria mais trabalhar como eu trabalhava, e ser cirurgiã é um sacerdócio. Até hoje minha madrinha me disse isso, que nutrólogo muitas pessoas podem ser, e cirurgião poucas pessoas podem ser, porque tem que ter o dom, né? O dom, inclusive, do sacrifício. E aí eu decidi mudar minha vida, procurar ter um caminho mais tranquilo. E entre todas as especialidades novas que eu pensei em fazer, eu sempre sonhei com a nutrologia, desde lá de trás, porque a cirurgia sempre ela anda de mão dada com a nutrologia, né? Os pacientes que estão melhores nutridos, eles têm melhores resultados cirúrgicos. E aí eu resolvi estudar a nutrologia, até porque ela vem de encontro com o que eu penso que a vida tem que ser saudável. E pelo menos a maioria das vezes, né? E nesse processo aí eu emagreci bastante, eu tive uma mudança de vida e eu achei que estudar essa especialidade nova, ela ia imprimir uma mudança na vida das minhas pacientes, sobretudo das mulheres, né? Porque eu trato homens e mulheres, e não só mulheres nascidas de cromossomo XX, né? E aí eu resolvi estudar, me aprofundar para melhorar a qualidade de vida dos meus pacientes, das pessoas que eu trato. Para ser nutróloga, então é essencial ter a formação de médica. Sim, a nutrologia é uma especialidade médica, você precisa ter a formação médica, ser médico ou médica, formado em medicina e depois se especializar. Primeiro tem que ter como especialidade básica a cirurgia geral ou a clínica médica para depois se especializar em nutrologia. E o que uma nutróloga faz exatamente? A nutróloga, ela cuida da saúde do ser humano e ela cuida da saúde humana e tratando as doenças que advêm da nutrição, dos distúrbios nutricionais, da falta de nutrição e prevenindo doenças que podem vir também por maus hábitos de vida. Então, doenças genéticas e maus Sim. hábitos alimentares. A gente basicamente, o nutrólogo ele cuida ou ela cuida de desnutrição, de tratar a desnutrição e de prevenir a desnutrição. A gente tem, curiosamente, as pessoas não sabem, elas acham que é só cuidar da parte estética de medicina, não. As grandes universidades do Brasil, elas têm foco em cuidar de saúde de população, de estudar. O nutrólogo cuida do risco nutricional de populações inteiras, de saber população de risco, cuida de desnutrição, cuida de obesidade, que também é uma doença com CID, cuida de prevenção de doenças, principalmente das doenças que são as doenças não transmissíveis, como diabetes, hipertensão. Genética.
Também, porque, por exemplo, a hipertensão ela pode vir por genética, mas ela pode vir também por maus hábitos alimentares e maus hábitos de vida, né? As pessoas que elas fumam, que elas bebem, que elas dormem mal e que comem mal, elas têm uma tendência maior a ter hipertensão do que a gente chama de hipertensão secundária, né? Que é diferente da hipertensão primária, que é essa, que é a genética. Entendeu? O hábito de vida influencia. Cuida também dos transtornos alimentares, Também bulimia, dos anorexia. transtornos alimentares junto com a psiquiatria. A psiquiatria cuida da parte Neurológica. Psiquiátrica da doença, não neurológica, mas nós, os nutrólogos, a gente vai dar o suporte nutricional. Os transtornos alimentares que as pessoas, no geral, os leigos acham que é só bulimia, anorexia, não. O transtorno de compulsão alimentar, que é ligado à obesidade, também é um transtorno alimentar. A vigorexia, por exemplo, que é aquela pessoa que valoriza o corpo, que é um transtorno alimentar. A gente tem um tipo de transtorno alimentar que chama pica, que é a perversão do paladar. A pessoa passa a comer coisas não alimentares, por exemplo, barro, cabelo, roupa. Isso também o nutrólogo trata, junto com o psiquiatra que vai tratar a parte psicológica. Ah, legal. E qual é a relação, a diferença entre um nutricionista, endocrinologista, um nutrólogo? O que tem a ver? Se tem tudo a ver com o aparelho digestivo também? Tem tudo a ver. Tem tudo a Os ver, três né? trabalham juntos, né? Sim. Assim, a nutricionista, ela difere do nutrólogo porque para ser nutrólogo precisa ser médico. E nutricionista é uma faculdade, uma profissão que é nutricionista. O que difere a nutricionista do nutrólogo é que o nutrólogo é que a gente trabalha juntos. Só que o nutrólogo, por ser médico, além de fazer intervenções alimentares, a gente vai tratar as doenças ou prevenir que elas apareçam. Por exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo da diabetes. O paciente com diabetes, quando vai na nutricionista, ela só vai passar intervenção alimentar e suplementar. A gente, médico, nutrólogo, vai tratar, além da orientação alimentar, porque é inadmissível uma pessoa ir no consultório do nutrólogo e sair sem orientação alimentar. A gente vai tratar também a diabetes com os medicamentos, seja eles medicamentos orais ou insulina, e fazer as intervenções nutricionais necessárias. Mas, por exemplo, eu oriento, você não pode comer açúcar, não pode comer pão, não pode comer carboidrato branco, mas aí a nutricionista junto comigo, ela vai calcular o quanto você precisa de proteína, o quanto você precisa de aminoácidos, de lipídio, etc e tal. Esse é o trabalho basicamente dela. É uma intervenção, então, mais direcionada, né? Sim. E o endócrino também é uma especialidade médica, ou a pessoa tem que ser formada em medicina, o profissional tem que ser formado em medicina, se especializa em clínica médica e depois em endocrinologia. E o endócrino é o profissional que trabalha junto com a gente, mas cuida mais da parte hormonal, das doenças que advêm do mau funcionamento do organismo na parte hormonal. E o nutrólogo também cuida da parte hormonal? Pode prescrever? Pode prescrever e pode cuidar da parte hormonal. Por exemplo, a mulher na menopausa ou no período perimenopausa, que a gente chama de climatério, a gente pode ter intervenções tanto com dieta, exercício e, eventualmente, repor os hormônios quando ela precisa. O nutrólogo pode fazer isso. Pode prescrever também. Suplementos alimentares Todos também. Todos suplementos alimentares também. Hoje... Essa é uma diferença da nutricionista e do nutrólogo. Suplemento alimentar, por exemplo, o whey protein, que é o mais usado. A nutricionista ela pode prescrever e tem alguns medicamentos que eles estão até tal dosagem, é suplemento alimentar. Acima de tal miligramagem, ele já é medicamento, aí só o médico pode prescrever. Porque essa suplementação é fácil de encontrar nessas lojas, né? Sim. Agora, essas que são prescritas, que vocês aí já colocam a gramagem correta, né? Exatamente. Aí é mandada manipular.
Um exemplo que eu gosto, ou compra na farmácia, um exemplo que eu gosto muito de dar é da vitamina D. A vitamina D, até tantas miligramas, ela tá para cá do balcão da farmácia, ela é suplemento alimentar. Você às vezes vê até em supermercado, né? Eu não ia falar o nome do supermercado, mas você vê no supermercado, às vezes nas gôndolas de suplemento, tem a vitamina D, mas ela acima de tantas unidades, ela já passa a ser medicamento. E aí só o médico, nutrólogo, qualquer especialidade pode prescrever. E é correto, doutora Paula, eu acho, porque tem muito isso, né? Eu acho que tá faltando vitamina D no meu corpo. Eu vou lá na farmácia comprar, eu vou lá comprar um suplemento, eu vou comprar uma vitamina. É correto isso? Qual que seria a forma correta exatamente? Não é correto isso, porque a gente tem, quando a gente fala em vitaminas, por exemplo, a gente tem nível que você pode considerar deficiência, que aí você suplementa, ou nível que você pode considerar que ele está muito baixo a ponto de te causar doença. E também ele pode estar num nível muito alto, que o excesso da vitamina também causa doença. Então, o que é o ideal? É dosá-las para você suplementar. O ideal é você comer bem. E procurar o profissional correto, o profissional correto. Porque sem o profissional correto... O que é ideal é que a gente durma bem, que a gente coma bem, que a gente coma verduras, legumes, 4 porções de frutas por dia. Frutas, não suco de fruta, tá? E que a gente coma uma quantidade de proteína por dia, que depende do nosso peso. E se tudo correr bem, a gente tomar o sol, porque a vitamina D, por exemplo, a gente precisa do sol. Comer os alimentos que trazem a vitamina D para o nosso corpo, porque não é só o sol, ou a vitamina B, ou a C, enfim, a gente não precisa suplementar. Mas o que acontece com a vida de hoje? Você imagina que antigamente o homem ia caçar na floresta, né? Os homens iam caçar, as mulheres ficavam cuidando das crianças. Tô falando de milhões de anos atrás. Hoje, onde que a gente caça? No supermercado. Ou não a é gente verdade? pega o telefone. Hoje é pior ainda, porque nem lá você vai. Você já pede aqui no aplicativo, a comida vem, a caça vem até você. Então, antigamente, o ser humano, ele caçava... Como é que a gente conseguia comida? A gente ia caçar. Hoje, a gente simplesmente caça no supermercado. A gente vai lá na gôndola e você pega a comida já pronta. Então, isso traz, além de deficiência da gente não fazer atividade física, a gente começa a engordar, gastar menos caloria, você abre mais do que você descasca, e isso vai trazendo uma deficiência de micronutrientes. Por exemplo, o ferro é uma desnutrição que a gente pode ter. As vitaminas, no geral, se a gente não come, porque as pessoas têm aquela visão do desnutrido, é a pessoa pele e osso, magrinha, né? Isso é uma forma de desnutrição. Mas a gente tem uma desnutrição dos micronutrientes, que é quando a gente deixa de comer. Por exemplo, a vitamina D é um exemplo que eu gosto muito de usar. Até uma quantidade, ela tá para cá do balcão da farmácia e em gôndola de supermercado. Numa outra miligramagem, ela já está para dentro do balcão da farmácia e ela é considerada medicamento. Que é aí o que eu te falei que a gente usa para suplementação numa determinada quantidade, e na outra a gente prescreve. Mas o que é ideal? É que antes de se automedicar, que você tinha me perguntado, é que a pessoa se alimente bem, que a pessoa faça atividade física e que dose procure o médico ou a médica para a gente poder fazer a suplementação adequada às necessidades das faltas que as pessoas têm. Porque não adianta você ir lá na farmácia, às vezes você gasta milhões, compra o que não é necessário e você está precisando de um outro micronutriente ou de uma outra vitamina. E aí acaba ingerindo até a mais aquele vamos supor, eu vou tomar ferro. Aí ingere ferro demais. Quando ingere demais, você pode ter uma questão, você pode ter doença pelo excesso de vitaminas e minerais e micronutrientes que estão em excesso, né? Vou usar de novo o exemplo da vitamina D. Ela é excelente, ela precisa estar entre 40 e 60 no nosso corpo. Se ela está numa quantidade menor, a gente vai ter, por exemplo, a baixa da imunidade, que vai ter várias consequências pela deficiência dela. Vai colocar menos cálcio no osso, o osso fica mais
molinho, mais fraquinho, mas se ela está em excesso, ela pode calcificar, por exemplo, os nossos vasos do coração e o próprio coração. Olha só, bem interessante saber disso, né? Todas elas em excesso ou em falta podem causar algum dano à saúde, né? Algum dano à saúde. Bom, e a gente realmente acaba comendo tudo errado, porque o pessoal tá muito na rua hoje, trabalha o dia inteiro. Tem gente dirigindo, comendo lanche, né? E aí vem a questão de estar desnutrido, mas às vezes ser um pouquinho mais cheinho, é muito aditivo químico. Sim. Tem muito produto industrializado que não tem nada de vitamina nem de nada de benefício para a saúde, né? Então assim, ó, Bia, tem muita coisa que a gente come que o nosso organismo não é feito para digerir, né? E aí isso vai nos causar mal de muitas formas. Primeiro que o excesso de alimento ultraprocessado, com conservante, com corante, isso faz muito mal para o trato digestivo do ser humano. A gente não tem enzimas, que são substâncias que digerem isso. Altera a nossa microbiota, que são aqueles bichinhos bons que vivem dentro da gente, que tanto fungo, quanto bactéria, quanto protozoário, eles vivem lá dentro da gente para poder fazer a nossa digestão. Então, quanto mais industrializado, quanto mais o lanche a gente come, a gente não é feito para digerir. E aí vem vários problemas, entre eles a obesidade, que é uma doença, né? É uma doença. Livre de qualquer preconceito, eu estou falando, ok? Não é questão de estética, não é questão de ser o belo, essas coisas que se atribuem ao mercado da moda, na saúde. A obesidade, ela é doença. É porque a obesidade acaba trazendo alguns malefícios para a saúde, como hipertensão, né? Diabetes. O que mais, doutora? Olha só, hoje 56% dos adultos brasileiros, eles são obesos ou têm sobrepeso. E há uma estimativa que esse número tende a crescer. Não me lembro bem da estatística de quantos obesos nós vamos ter até 2030. Mas, do mesmo jeito que a obesidade leva muitas vezes, mas a gente tem o obeso metabolicamente saudável até um determinado ponto, mas em qualquer momento vai vir a doença. A gente sabe hoje que quanto maior a sua circunferência abdominal, mais chance de ter algumas doenças, como dislipidemia, que é o aumento das gorduras, tanto do colesterol quanto do triglicerídeo no sangue, o diabetes tipo 2, que é aquela diabetes que vem por excesso de alimentação, carboidratos e gorduras, e comer o lanchinho dirigindo o carro. A gente tem a hipertensão, a gente tem câncer de mama. As mulheres que têm obesidade, elas têm um número aumentado de câncer, de probabilidade de ter o câncer de mama, câncer de intestino. Ele é ligado à obesidade também, câncer de pâncreas e vários outros, tá? Que é ligado à obesidade. E soma isso, quem tem um mau hábito de vida, geralmente pode ter associado o cigarro, o etilismo, que é o uso de álcool, e aí você vai favorecendo a outras doenças que também são ligadas à deficiência desse metabolismo, né? Sim. Bom, eu vi na página da doutora um post que fala que o aparelho digestivo é o segundo cérebro. Não só o aparelho digestivo, é o intestino. Intestino. Hoje a gente sabe que a gente tem um eixo de ligação direta entre o intestino e o cérebro. A gente tem na nossa microbiota, que eu já falei aqui um pouquinho antes, ela produz várias enzimas, proteínas, hormônios que faz o funcionamento desse eixo intestino-cérebro. Então, hoje o nosso intestino, ele é considerado uma parte fundamental do nosso organismo. Mas para que ele funcione direito, é importante que a gente coma bem, que a gente durma bem, que a gente beba água, que isso é uma coisa que a gente esquece, principalmente no sul, né? A gente mora aqui no sul e é mais frio, então a gente tende a beber menos água do que as pessoas que moram mais para o norte do Brasil, que é mais quente. Mas independente da temperatura, a gente precisa beber água.
a gente precisa dormir, a gente precisa comer bem, comer variado. Não é só comer saudável para que nosso intestino funcione bem. Por exemplo, se você todo dia come frango, cenoura e brócolis, é saudável. Mas para o nosso intestino funcionar melhor e a nossa microbiota, que são esses bichinhos que vivem lá, se tornarem saudáveis e variados, a gente precisa não todo dia comer o frango, brócolis e a cenoura. Tem que variar, Tem que comer variar. o tomate, o arroz, as frutas, etc. e tal. Tem muito modismo, né? Principalmente essa galera fit aí agora frango, batata doce e ovo. Ponto. E aí, muitos alimentos também com fibra, né? Aquele aveia. Aveia. E tal. E tem algumas doenças que também vêm através dessa questão de muitas fibras, né? Por exemplo, se você come muita fibra e não toma água numa quantidade adequada, você pode induzir o teu intestino a funcionar de uma maneira mais preguiçosa, ficar mais preso, ter constipação. Tudo que a gente come fibra é super importante, mas também na quantidade certa, acompanhada de água. Uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu estou trabalhando, consultando, dando entrevista, é que até a gordura ela é importante. A gente precisa, por exemplo, de gordura para formar nossos hormônios. Quando a gente tem ela em excesso, a gente deixa de fabricar alguns dos hormônios e quando a gente tem a falta dela, a gente falou aqui do transtorno alimentar, a mulher bulímica e anorética, bulímica principalmente, ela é muito magra, então ela não tem massa gorda para não produzir hormônio. Ela entra em amenorreia, que é a falta de menstruação. As mulheres que têm muita obesidade, que a gente já falou da obesidade aqui também, é uma das principais causas de esterilidade. A gente vê hoje muita gente, eu tô tendo dificuldade em engravidar, tô fazendo tratamento, mas vem da obesidade, que quando você tem muita gordura, o hormônio feminino ele deixa de ser produzido, chamada aromatização, no termo médico, e deixa de ser funcional, e você tem muita alimentação que a gente come hoje em dia, né? Que vem alumínio, muito conservante, isso também altera a fertilidade da mulher. Que interessante. E sobre restrição alimentar, o nutrólogo também faz esse papel? O que você chama de restrição alimentar? De restrição alimentar. Tem gente que só come um determinado tipo de alimento. Seletividade. Seletividade. Sim. Por exemplo, as crianças que são... As pessoas que são autistas, elas têm seletividade alimentar. E a gente faz esse papel, suplementando, porque, vamos usar um exemplo, a pessoa só gosta de comer arroz branco e brócolis, ela vai ter falta de algumas coisas, ferro, por exemplo. Então a gente tem que suplementar o que a pessoa, o paciente seletivo, ele escolhe um determinado alimento, ou por doença, ou por gosto, e a gente precisa suplementar. Né? Isso se chama seletividade. Me enganei aqui. Mas restrição a gente faz, por exemplo, quem quer emagrecer. Sim. A gente tem que, a pessoa que quer emagrecer, que hoje é na moda, né? O jejum intermitente para emagrecimento. Mas você sabe que a ciência mostra que ele é mais efetivo para manter a perda de peso e não para causar a perda de peso. Quando você quer emagrecer, você precisa fazer restrição calórica com exercício físico. Então aí é onde entra o nutrólogo para te ensinar a emagrecer de uma forma saudável. Doutora, e a cirurgia bariátrica? Ela muitas vezes é indicada e muitas vezes não é indicada, mas a pessoa vai lá e faz. Né? Achando que é um método fácil. Isso. Né? Bom, então eu vou começar dizendo para você assim, Bia, emagrecer não é fácil. A obesidade é uma doença crônica. Ela é multifatorial, ela não tem um fator de causa. Você tem o ambiente influencia, o teu meio familiar influencia, a tua cultura influencia, a tua genética influencia. Hoje tem estudos que mostram que a gente é reflexo do que as nossas avós comiam, né? Nem as nossas mães. Isso é epigenética e é assunto para um outro momento. Mas a cirurgia bariátrica, ela tem sua indicação. Na legislação brasileira,
o Conselho Federal de Medicina, ele autoriza que ela seja feita nas pessoas que têm IMC, que é uma fórmula que a gente calcula entre a altura e o peso. E se o IMC der acima de 40, todas as pessoas portadoras de IMC acima de 40 que tentaram tratamento clínico por no mínimo 2 anos e não obtiveram sucesso na perda e ou na manutenção de peso, é indicada cirurgia bariátrica. As pessoas com IMC entre 35 e 40, elas podem fazer desde que elas também trataram 2 anos, tem a falha de tratamento e tem algumas doenças associadas que são várias, apneia do sono, esteatose, enfim, várias doenças que entre 35 e 40 você tem que ter uma doença associada. Abaixo de 35 não é autorizado, só nos diabetes intratáveis. E precisa ter uma idade também no Brasil, né? Tem que ter maior de 18 anos e até os 65 anos. Entre 16 e 18 anos pode ser feito desde que a criança nessa fase cumpra os critérios que eu falei de ter alguma doença associada, tem um pediatra acompanhando e indique também a cirurgia e o crescimento ósseo das epífises, que são as junções do ósseo, já esteja estabilizada. Se não tiver, não pode fazer abaixo dos 18 anos, né? Abaixo dos 16 nunca. Se o paciente tiver indicação, pode e deve ser feita, porém sabendo que não é uma resolução definitiva, porque a obesidade é uma doença crônica. Se o paciente não trata depois de fazer a cirurgia bariátrica, o ideal é que o nutrólogo acompanhe desde antes da cirurgia, durante e depois, porque o paciente pode trocar ou a obesidade por uma desnutrição, né? Porque quando a gente faz essa cirurgia bariátrica, nós temos 2 formas de fazer, que é o bypass e o sleeve. O sleeve você só restringe o tamanho do estômago e o bypass você altera o funcionamento, você diminui o tamanho e você exclui um pedaço do intestino da parte da digestão. Aí você pode vai passar obrigatoriamente a ter desabsorção de, por exemplo, ferro, que a gente falou aqui, zinco, as vitaminas do complexo B, a vitamina B12, porque você diminui o tamanho do estômago nas duas, elas podem ficar deficientes e aí a gente vai trocar a obesidade por desnutrição. Ou a obesidade somada com a desnutrição, porque nem todos os pacientes que não são acompanhados de cirurgia bariátrica, eles conseguem ter a perda de peso efetivo que a gente precisa, né? Então é importante, sim. Ela deve ser feita quando ela tem indicação, não para emagrecer de uma forma rápida, como as pessoas acham. Estou pesando tanto, 90 quilos, vou ali que é mais fácil. Não é fácil. Tratar obesidade não é fácil. E ela tem indicação quando a pessoa realmente é bem acompanhada antes, durante, principalmente depois, para perder o peso de maneira adequada, para ter a manutenção do peso e para não ter desnutrição dos micronutrientes. E existe também as enzimas que algumas pessoas também aplicam para fazer essa perda de peso, né? Assim, a gente usa enzima para tratar vários distúrbios. Enzimas são substâncias que estão dentro do nosso corpo, que elas ajudam em digestão, enfim, várias coisas. A gente tem enzimas que a gente usa, por exemplo, quando você tem algum distúrbio digestivo, tem algumas que você pode usar. E existe enzima, sim, para fazer tratamento estético, que é essa que a gente injeta com... O ideal é que fosse com o médico, né? Mas hoje todo mundo coloca a mão nisso aí. Mas essa enzima, ela não é efetiva para causar um emagrecimento. Ela pode ser efetiva para moldar, por exemplo, algum lugar que você tem gordura localizada, depois que você já passou pelo processo de emagrecimento. Os tratamentos estéticos, eles são co-auxiliares, né? Você tem vários que te ajudam no processo de emagrecimento e depois alguns que eu falo que é a cerejinha do bolo, para você colocar no final do processo, né? O processo de emagrecimento é como se fosse um bolo. Você vai fazendo várias camadas, você confeita e depois você põe a cerejinha. Mas não usar a enzima do jeito que o pessoal usa hoje em dia. E também não é um tratamento definitivo. Você tem que lembrar que você vai fazer e daqui a pouco tempo você tem que replicar. E você tem que replicar somado ao quê? Ao bom hábito de vida, à atividade física, ao sono adequado.
controle de tóxicos, né? Não que a gente não deva beber ou comer a pizza. A gente pode comer a pizza, mas não pode comer a pizza todo dia. Álcool médico nunca deve influenciar o uso, né? Seja ele até o vinho, que tem lá Seus benefícios. seus benefícios. Na dieta mediterrânea se usa o vinho, por exemplo, que é a melhor dieta para controle de hipertensão, diabetes, mas a gente, como médico, não deve influenciar o uso do álcool. E para finalizar, tá muito bom, mas nesse final de ano, todo mundo se liberta, todo mundo deixa a sua dieta para lá. Projeto Verão. Projeto Verão foi embora, né? Porque Que já chegou o verão. cuidou o ano inteiro, chegando no Projeto Verão. Aí agora eu posso comer tudo, posso beber tudo, posso fazer o que eu quiser. Época de festa, final de ano, Natal, Ano Novo. O que a gente precisa fazer? Claro, a manutenção de todas aquelas doenças e transtornos que a gente vem conversando, ela precisa ser feita durante o ano inteiro. Mas tem gente que se cuida pelas questões estéticas e chega nesse final de ano, coloca o pé na jaca, como diz o ditado. Então, assim, o ideal é que quando a gente chegue no final do ano, a gente já tenha vindo um ano inteiro trabalhando no Projeto Verão 2025, né? Mas não é assim. A gente tem que levar em consideração que é uma época que a gente vai comer mais do que a gente consegue. Tem determinadas coisas que elas só aparecem nessa época do ano, né? Por exemplo, você não consegue comprar um ovo de Páscoa em dezembro, né? Como você não consegue comprar um tender em abril. Um panetone, por exemplo. Não, porque agora já tem a Colomba Pascal, né? Mas o panetone da marca mais vendida aí, que é o melhor, ele só aparece nessa época do ano. Chocotone, né? Mas então, assim, o ideal é o quê? Que a gente não esqueça nesse período, a gente vai comer mais mesmo, é um período natural, as famílias se encontram e a gente celebra a vida, celebra o nascimento de Cristo, cada um dentro da sua fé. O ano novo também, parece que o mundo vai acabar, isso eu acho muito engraçado. Dia 31 de dezembro, parece que o mundo vai acabar. E dia 1º, todo mundo deseja ano novo. Se no dia 2 de janeiro você falar Feliz Ano Novo, a pessoa te olha com uma cara como se o ano novo já tivesse velho, mas não é, né? Então a gente precisa lembrar, nesse período, de beber bastante água, de entre esses períodos que a gente vai comer muito, procurar ter uma alimentação, por exemplo, pós a ceia de Natal, uma alimentação mais leve, com menos gordura, beber bastante água, cuidar do consumo de bebida alcoólica, né? Não exagerar muito nesse quesito. Lembrar de dormir, se possível, né? E lembrar que em janeiro, no dia 2 de janeiro, quando as pessoas ficam espantadas de dizer Feliz Ano Novo, que aí o Ano Novo começou e que a gente pode ter hábitos saudáveis para se planejar, né? Não comer demais, isso é ideal, como se o mundo fosse acabar no Ano Novo, e não beber muito, lembrar de beber água, usar protetor solar na praia, super importante, né? Porque aqui no Brasil é um país tropical. Eu particularmente acho um absurdo o Papai Noel estar de gorro. Agora, nesse período. Agora que pra gente, a gente tem que usar a sunga, né? A gente vai muito na praia, então lembrar de beber água, manter uma alimentação mais saudável possível, dentro do ideal, o sono. E lembrar de se cuidar, né? É importante que a gente se cuide o ano todo. Eu gostei do convite. Que bom, que bom. A gente também gostou muito desse marcar papo. Um segundo momento para falar sobre saúde da mulher. Exatamente. Acho isso super importante. Essa entrevista vai estar nos meios de comunicação, no YouTube, no Spotify. E siga a gente também nas redes sociais, tá, doutora? Sim, vou seguir. E vocês também me sigam na minha. Então pode falar. @DRA Paola Davi, com demudo no final. DAVID _. Então tá, foi um prazer. O prazer foi meu, Bia. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.